Oi, para quem não me conhece, meu nome é Juliana e eu criei esse canal para falar sobre autoconhecimento e autodesenvolvimento. Nesse canal eu vou falar basicamente sobre saúde mental. Eu vou explorar esse assunto de diversas formas. Eu criei um canal no YouTube justamente para poder falar de forma mais profunda. Então tem vídeos que vão ser mais longos e outros que vão ser mais curtos. Eu sou cientista, amo um assunto de lógica e de exatas. Mas estudar isso me abriu o campo de estudo da mente humana. Eu pretendo sempre trazer conhecimento pra gente refletir e aplicar na própria vida o que fizer sentido. Nesse vídeo eu vou falar sobre saúde, ciência e espiritualidade. Lembrando que é só meu ponto de vista. Primeiramente, o que é ciência? Ciência é o processo de se provar algo. Vem a necessidade do que se deseja saber e a partir disso vem suposições do que pode ser e de como testar isso. E junto com a ciência existe a filosofia, porque se observa e se discute sobre o que pode ser aquilo. Às vezes a partir do abstrato ou de possibilidades para chegar em alguma conclusão. Ciência é feito em grupo. Se discutem possibilidades com outras pessoas a partir de conhecimentos que já existem e criam-se teorias e novas ideias do que pode ser aquilo. A partir daí são desenvolvidos testes ou meios de se provar essa teoria. E antes de se chegar em alguma conclusão de fato, passa por várias rodadas de teste até ser considerada que aquilo está provado, que tal coisa é verdade. Basicamente, esse é o objetivo da ciência, provar que tal coisa é verdade. Vale lembrar que nem tudo dá para ser provado ainda, ou que ainda não está provado porque tem muita coisa em desenvolvimento. Ciência leva tempo, então não é porque não está provado que não existe ou não tem validade. A ciência está em evolução. E lembrando que também pode ser que depois que uma teoria foi provada, se descubram novas informações e haja uma nova teoria em cima daquilo que até então era verdade. Ou seja, mesmo a ciência, que é algo incrível e essencial para a evolução da humanidade, também é algo fluido e que está em constante mudança, sempre passível de receber novas informações. Ainda há muito para ser descoberto e ser resolvido. A evolução da ciência foi e continua sendo muito benéfica para a sociedade. Entre vários marcos, trouxe o desenvolvimento dos remédios e das vacinas, que permitiu acabar com algumas doenças mortais que até então não tinham cura e até frear uma pandemia, como a gente acabou de vivenciar. A evolução da ciência também permitiu o desenvolvimento da agricultura, da indústria e da tecnologia. E isso tem permitido o avanço da civilização, com a observação de que a nossa sociedade é cheia de desigualdades e que esse desenvolvimento todo ainda não resolveu os problemas sociais, sendo que camadas diferentes da população têm acesso diferente ao que é produzido, inclusive aos remédios. Então, é importante a gente sempre pensar sobre o que é e como está sendo a evolução do todo. A ciência conforta o lado racional das pessoas, porque ela prova as coisas. E isso é muito importante, mas também tem muito mais a explorar do que os nossos olhos podem ver, do que a ciência ou a medicina já provaram. E isso é descredibilizar a ciência? Não, de jeito nenhum. Só é entender as limitações dela no momento em que vivemos. É reconhecer que ela está em construção. Quando eu falo que existem muitas coisas além do que os nossos olhos podem ver, esse é inclusive um assunto que está sendo cada vez mais estudado. As ciências das energias, as chamadas quânticas, que são estudos complexos, e isso inclui a espiritualidade. Ainda são estudos relativamente recentes, assim como a neurociência, que começou a ser estudada mais fortemente nos últimos 30 anos e ainda não entendeu completamente como o nosso cérebro funciona. Como eu disse, a ciência leva tempo. E não é porque não foi provado ainda que não existe. A ciência ainda não provou exatamente o que é intuição, por exemplo. Não sabemos se vem de Deus, para quem acredita, se vem dos ancestrais, de uma sabedoria interior ou de outros eus paralelos. Aqui, quando falamos de intuição, inclui um tanto de outras crenças que envolvem religião e espiritualidade. Eu falo religião porque, por mais que você não acredita ou não siga nenhuma, eu acho que todo mundo foi influenciado por uma. Seja de uma forma que te agregou ou de uma forma que você criou raiva, se afastou e criou as suas próprias crenças com relação a isso. Não tô aqui para julgar ou entrar nesse mérito nesse vídeo, mas a questão é que o ambiente ao qual fomos expostos desde criança influencia na gente, influencia no que vivemos e no que acreditamos.
Eu gravei um vídeo aqui nesse canal que fala sobre crenças. Eu vou deixar o link e esse vídeo explora mais sobre esse assunto, sobre como é a formação das crenças no nosso cérebro. Quem sabe eu não gravo a parte 2 para aprofundar mais nesse assunto. Mas enfim, nesse caso do que é intuição, por exemplo, pode variar para cada um de acordo com o que elas viveram e com o que elas acreditam. Mas essa variação toda e o fato de que não se chegou a uma conclusão exata do que ela é, provada cientificamente, não significa que ela não existe, certo? É esse ponto que eu quero trazer. Apesar disso, quero trazer uma observação de que a ciência e o investimento nela são completamente necessários e deve ser cada vez mais igualitária e acessível para todos. Também sou muito a favor do uso das informações com consciência e também de espalhar o conhecimento. A questão que vou trazer para cá hoje é como podemos usar o conhecimento que temos a nosso favor. Tem se estudado muito quanto algumas doenças podem ter fundo emocional, inclusive o câncer. Não estou dizendo aqui que ter emoções negativas causa câncer, hein? Não é isso. Estou falando que emoções mal elaboradas e que nos sobrecarregam podem ser fatores importantes para diversas doenças, assim como o estresse por um longo período de tempo também. Hoje somos praticamente obrigados a viver um estilo de vida corrido, com mais foco no trabalho e pouco na gente. Responsabilizamos os médicos por cuidar da nossa saúde, muitas vezes como se eles soubessem de tudo sobre a nossa própria saúde e tivesse a solução de toda a cura nas mãos. Mas será que podemos fazer algo mais por nós? Será que estamos cuidando da nossa saúde da melhor forma e também fazendo o máximo que podemos fazer por nós antes de terceirizar? Não tô dizendo pra ninguém parar de ir em médico e parar de se cuidar, tá bom? Meu objetivo é trazer uma reflexão para contribuir com a nossa saúde de forma integral. Muitas vezes a gente só consegue perceber a importância da vida através da doença. Muitas vezes é aí que começamos a perceber a importância do descanso, da pausa da nossa saúde, do estar bem e também até dar mais valor pro que a gente tem. E é aí que entra sobre falarmos de saúde integral, de bem-estar, de qualidade de vida e também até de prevenção de doenças futuras. Olhar para o nosso estilo de vida é urgente e isso inclui a saúde mental. Falar de trabalhar melhor as nossas emoções ainda é um tabu, mas é muito sério. E não só pode causar uma diferença incrível na nossa qualidade de vida, como inclusive é uma necessidade, principalmente para quem sofre de dores constantes, vive tomando remédio, para quem tem depressão ou ansiedade. A verdade é que olhar para as emoções é benéfico para todo mundo. Quando eu digo isso, significa olhar para os traumas, os sofrimentos invisíveis que só a gente sabe, situações de rejeição, de abandono, de coração partido. E não tô só falando na área de relacionamentos, isso serve para a vida como um todo. Situações que a gente deixou passar e ficam mal resolvidas na nossa mente. A emoção é como se fosse uma parte invisível do nosso corpo. É energia. A raiva que a gente sente e reprime, a frustração, a decepção, a tristeza. Dependendo do que aconteceu e como aconteceu, a gente só passa por cima. Muitas vezes a gente só segue a vida, mas essa emoção fica em algum lugar. E ao longo do tempo vai nos prejudicando inclusive nosso corpo físico, que é a chamada somatização, que é quando sobrecarregamos o nosso emocional e ao longo do tempo ele se manifesta na forma de dor ou doença no nosso corpo. Quando a gente fala das emoções, abrimos o campo do pensamento, das sensações, algo que existe em nós e precisamos parar para prestar atenção. Porque a gente ainda não aprendeu muito a lidar com isso. Ainda mais num mundo que valoriza muito mais a produtividade do que o descanso. Olhar para isso nos dá a capacidade de nos entender mais, elaborar nossas emoções com mais profundidade e olhar também de uma outra forma para situações e para nós mesmos. É também uma forma da gente expandir a nossa consciência. E isso fica muito claro quando paramos para olhar para essas questões e descobrimos o quanto mais existe em nós. Assim, a gente pode nos libertar de questões que nos incomodam, de dores guardadas, padrões, ou lidar de uma forma diferente com essas questões. Uma forma que não seja tão prejudicial para nós mesmos. E isso não significa necessariamente esquecer, mas trabalhar nelas de um jeito que não nos machuque mais. Todos nós sofremos algum tipo de decepção, frustração, traumas, por mais que a gente não tenha isso tão consciente.
A gente vai vivendo ciclos repetitivos e muitas vezes não sabemos nem como sair disso. A gente não precisa parar a vida para cuidar disso, mas podemos fazer isso enquanto vamos vivendo a nossa vida. Olhar para isso nos dá a possibilidade de abrir espaço do que está ocupado com dor e sofrimento, e muitas vezes a gente nem sabe. Mas explorar nossa mente tem muito poder e nos amplia muito a consciência. Tô aqui falando que a culpa de tudo é nossa? Não. Existem mil injustiças e desorganizações que vivemos a nível social, mas também existem muitas coisas que nós podemos fazer por nós e deixamos de fazer. Às vezes por achar que é besteira, ou que não tem tanta importância, ou simplesmente por não saber. Buscar um estilo de vida mais saudável para o nosso corpo e para nossa mente é muito mais do que pensar positivo. É buscar nos conhecermos. Hoje vivemos algumas doenças invisíveis, que num primeiro momento não têm sintomas físicos porque acontecem somente na nossa mente. E para isso ainda não tem um remédio que você toma e melhora. A busca é muito mais profunda. É se olhar, se observar, se perceber profundamente. Olhar não só os nossos hábitos, mas também os nossos comportamentos. Não é normal viver preocupada, estressada, se sentindo culpada, ter raiva fora de controle. É comum, mas não é normal. Temos uma grande capacidade de nos olhar e nos cuidar, e a gente explora muito pouco isso. O modo de vida corrido e a rotina acaba nos colocando num modo automático e nos distrai do que realmente importa. Aqui entra o poder da autoobservação, de se escutar e saber quando realmente precisamos parar e olhar um pouco mais para nós, quando precisamos melhorar nossos hábitos e até pedir ajuda. Tem coisa que só a gente pode fazer pela gente. A gente não precisa mudar tudo de uma vez, até porque as mudanças acontecem com o tempo. Mas é lembrar que um passo já é uma mudança. Atualmente, com a internet à disposição, temos a oportunidade de buscar conhecimento e estudar. O conhecimento está disponível. Infelizmente não para todos ainda, mas para quem tem, é uma opção usá-lo. Nós temos a possibilidade de mudar e muitas vezes escolhemos gastar a nossa vida com coisas que não acrescentam em nada. Ou pior, que nos prejudicam. Ter o senso crítico do que a gente consome também é cuidar da saúde mental. Antes de acreditar 100% em uma coisa, em uma pessoa, temos que pesquisar, ir mais a fundo, desenvolver o pensamento e o senso crítico. Para tudo. Por exemplo, existe muito preconceito com terapia. Pessoas que não buscam de jeito nenhum, mesmo sabendo que seria bom. Você já escutou alguém falando que todo mundo deveria fazer terapia? Pois é, existe muito tabu quando se fala desse assunto e automaticamente várias técnicas que não são reconhecidas pela medicina, as chamadas terapias alternativas ou complementares, sofrem preconceito, sendo que são técnicas válidas e muito eficientes para nos dar uma qualidade de vida melhor. Todo mundo merece se cuidar. Infelizmente, tratamos isso como se fosse luxo, e para várias realidades, infelizmente é. Mas no mundo em que vivemos hoje é uma questão de necessidade. Há uns 150 anos atrás, várias dessas técnicas complementares de saúde, como, por exemplo, a radiestesia e a quiropraxia, começaram a chamar atenção, e muita gente começou a testar essas práticas como opção paralela ao tratamento convencional. E nessa época teve uma diminuição considerável dos pacientes dentro do consultório. Mas não porque eles estavam indo para outro lugar, e sim porque eles estavam se curando. E não sou eu que estou falando isso. Essa informação é de um renomado professor, pesquisador, doutor em biologia, que traz essa informação no livro A Biologia da Crença, que inclusive recomendo a leitura. A partir dessa diminuição dos pacientes nos consultórios, os médicos começaram a ir contra essas técnicas, afirmando que não existia comprovação científica, porque até então, naquela época, realmente não existia um estudo profundo das ciências que estudam energia, as chamadas ciências quânticas. Todas as ciências até então eram baseadas somente na mecânica, na matéria, no que é físico. Simplificando, é como se os estudos até então consideravam o corpo humano como sendo um sistema muito mais simples do que ele de fato é. E quando a gente considera que o corpo é também energia, que vai muito além da matéria, do corpo físico, a gente entende que praticamente tudo pode influenciar tudo, inclusive o ambiente que vivemos. E isso também inclui as relações que temos, o que pensamos, o que falamos, como entendemos o mundo ao nosso redor. Tudo isso é energia, porque é pensamento. E como na época essas práticas terapêuticas complementares não tinham comprovação científica pelos físicos que as estudavam na época, elas foram pressionadas pelos médicos e proibida pela Associação Médica Norte-Americana, apesar de ter bons resultados nos pacientes. Ou seja, quando falamos de saúde,
Existe todo um universo que ainda não é muito considerado pela ciência moderna. Hoje as ciências quânticas já evoluíram bastante, mas ainda não se chegaram a tantas conclusões exatas quando se trata da saúde dos pacientes. Como eu disse, a ciência leva tempo. E nesse caso ainda tem outros interesses envolvidos. Mas não é porque a ciência não provou e não chegou a uma conclusão exata que não funciona. Até porque quando a gente fala de pessoas e de saúde, fica muito complexo chegar em conclusões exatas. A gente ainda está em evolução. A área da psicologia e da neurociência ainda estão em desenvolvimento, mas hoje existem diversas terapias integrativas e complementares que nos ajudam a trabalhar melhor as nossas emoções e o nosso corpo. Eu sei que existe muito preconceito com terapia num geral, principalmente quando se fala de métodos alternativos, como a fitoterapia, terapias energéticas, acupuntura, meditação e até os coaches da vida. Aí entra uma problemática quando falamos de coisas pouco conhecidas, que é a responsabilidade dos profissionais, ou a falta de responsabilidade, nesse caso. A gente sabe que tem maus profissionais em todas as áreas, infelizmente. Gente que se aproveita do conhecimento e do poder. Mas, infelizmente, isso acontece até dentro dos consultórios hoje em dia. A regularização de todas as técnicas e práticas é o primeiro passo e um passo muito importante. As técnicas alternativas de tratamento já estão sendo mais reconhecidas e até sendo usadas em paralelo para alguns tratamentos, e às vezes até indicada por alguns médicos. E não estou falando isso para falar para você parar de fazer seu tratamento convencional para se tratar somente com técnicas alternativas. A ideia é conciliar com algum tratamento que você já faz, ou, se for o caso, trazer mais qualidade de vida para o seu dia a dia. Falo aqui da necessidade de nos cuidarmos de forma integral e trazer isso para o nosso dia a dia. E, ao mesmo tempo, parar de ter preconceito com o desconhecido ou com o diferente e trazer mais curiosidade e questionamento sobre isso. Esse processo nos ajuda a tomar mais consciência sobre a nossa saúde e o nosso bem-estar. Hoje, existem várias doenças que a medicina não encontrou a cura. E dizemos que não tem cura porque ainda não se desenvolveu um remédio que toma e resolve o problema. Mas será que se aderirmos também aos tratamentos alternativos e buscarmos uma qualidade de vida melhor, combinando com os tratamentos convencionais, não teríamos resultados diferentes? Existem pessoas que chegam num estado crítico de alguma doença ou que já não têm mais resultado com os remédios convencionais, procuram tratamentos alternativos e encontram condições bem melhores de viver. E, inclusive, muitas vezes encontram a cura, mesmo que a medicina não explique ou não dê muita atenção para esses casos. Isso sem falar no poder que a nossa mente tem. Quantas pessoas não se curam de doenças sérias e que durante o processo de tratamento não perdem a esperança de que vão conseguir se curar e de fato conseguem. Ou pessoas em estado terminais de doença que se curam mesmo quando os médicos dizem que não teria mais chance de se curar. O que eu quero trazer aqui é que nossas crenças e a nossa mente têm muito poder e podem mudar a nossa realidade, ou pelo menos contribuir de forma muito positiva, bem como os tratamentos alternativos que ainda não são explicados completamente pela ciência, mas que têm resultados muito positivos para diversas pessoas. O que a gente acredita tem muito poder. Se começarmos a olhar para as nossas emoções, traumas, dores, imagina o quanto não podemos fazer? Às vezes a gente não olha por medo, mas precisamos olhar para curar. Podemos também começar a alimentar a nossa mente de forma saudável, prestar atenção no que colocamos para dentro, os conteúdos que consumimos, os assuntos que falamos no dia a dia, com quem nos relacionamos. Não tô aqui falando que a gente não deve ver notícia, por exemplo, ou deixar de buscar informação, mas é importante equilibrar e perceber para onde essas informações nos levam, se estão agregando ou nos destruindo. A nossa mente é muito poderosa e ela precisa sim do nosso cuidado. Quando cuidamos de nós de forma ativa, olhando para a nossa saúde mental e a nossa saúde física, mantendo uma rotina de exercício físico, alimentação saudável no dia a dia, que vai além de nos cuidar somente quando ficamos doentes, ou mesmo quando já estamos e decidimos nos cuidar, descobrimos muito mais sobre a gente. Nosso corpo e nossa mente são poder, e cuidar da saúde deles nos dá a capacidade de expandir a nossa consciência para além daquilo que estamos vendo. Ampliamos nosso campo de visão sobre quem somos. Até porque fazer exercício físico também é um exercício mental.
de foco, superação e também é uma forma de nos cuidarmos ativamente. E esse conjunto todo, de cuidar das nossas emoções através do nosso corpo e da nossa mente, para mim é uma forma de nos expandir e expressar nossa espiritualidade, ampliar nossa visão sobre nós, nossa capacidade e, consequentemente, sobre o mundo ao nosso redor. Até porque, para mim, espiritualidade só faz sentido quando conseguimos olhar para as outras pessoas. E cada um tem a sua forma, o seu jeito. Espiritualidade para cada um é de um jeito, mas uma coisa é fato: olhar para as nossas dores e lidar com elas, ao invés de ser refém delas, nos faz evoluir, expandir a consciência e automaticamente nos faz ver o mundo com outros olhos. E a gente não precisa ficar doente para olhar para isso. Cuidar da nossa saúde também nos leva a esse caminho. Eu acredito que nos olhando, adquirimos a capacidade de olhar para os outros também, com mais compaixão. No meu ponto de vista, se conhecer, se desenvolver e evoluir como ser humano é automaticamente buscar e lutar por um mundo melhor, cada um da sua forma, do seu jeito, mas sempre tendo em vista o coletivo, já que somos seres que vivemos em sociedade. Podemos começar a questionar nosso estilo de vida, as nossas relações e o que entendemos por saúde, e com certeza isso vai nos levar a um caminho de mais bem-estar. Sempre lembrando que isso é uma construção diária e é para nos fazer bem. Trazer o autocuidado para o dia a dia, para que possamos nos tornar pessoas melhores para nós e automaticamente para o mundo. Então, finalizando, saúde é sobre os nossos hábitos do dia a dia, sobre escutar e trabalhar as nossas emoções, o que pensamos com frequência, as relações que nós temos, inclusive a relação com nós mesmos, mas também a qualidade do sono, o que comemos, a vida que a gente leva em sua totalidade. Eu sei que todo mundo tem problemas e vive situações desafiadoras, umas mais e outras menos, com problemas diferentes. Infelizmente, eu sei que tem gente que vive com o mínimo do mínimo, e que grande parte dos problemas que vive, inclusive os psicológicos, são justamente por conta das questões sociais às quais estão inseridas. Para quem pode, está disposto, escolha fazer algo diferente, nem que seja uma pequena coisa. E se você estiver vivendo algum caso de doença, considere agregar ao seu tratamento convencional algum outro método para te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. Não estou aqui defendendo uma técnica em específico, porque existem inúmeras e varia de caso para caso. Pesquise sobre as possibilidades e casos de outras pessoas. Ainda é triste que nem todo mundo tem acesso a tudo, nem à medicina convencional e aos remédios. E caso vá procurar um profissional, faça isso com responsabilidade. Pegue indicações, mais de uma se possível. Não deixe qualquer pessoa cuidar do seu bem mais precioso, que é a sua vida e a sua saúde. Cuide de você com carinho e atenção. E me diz aqui, o que é saúde para você? E como você se cuida no dia a dia? Seus hábitos são hábitos que te jogam para cima ou hábitos que te jogam para baixo? O que você acha que você pode começar a fazer de diferente hoje para que você tenha uma saúde melhor? Uma vida melhor. E se você chegou até aqui, muito obrigada. E se você sentiu no coração, vê os outros vídeos que tem aqui no canal. Não tem muitos vídeos ainda, mas tem muito conteúdo. E eles podem te ajudar bastante a abrir mais a mente sobre esse assunto. Obrigada e até mais.